Mas é nessa hora que eu gosto de frisar a importância da assessoria, né, do assessor de investimentos, que ele está aqui justamente para te trazer estratégias que mesmo no ano ruim você consegue ter uma performance que consiga rentabilizar o teu patrimônio, né? Então é isso que a gente tem visto, né, na parte de renda variável aqui. A gente tem trazido estratégias que, cara, bolsa está indo mal e nosso cliente está ganhando dinheiro. Olhando para o momento atual e para frente, qual é a diversificação ideal para o investidor de perfil conservador, de perfil moderado, de perfil que gosta mais de bolsa, enfim, para os diferentes perfis? E a gente diversifica a carteira do nosso cliente visando redução de risco, que é o que a diversificação traz, né? Mas sem abrir mão de muita rentabilidade. Eu espero que você curta este episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero te falar um pouquinho sobre a nossa plataforma educacional. Foi pensando em pessoas como você para te dar autonomia com o seu dinheiro e fazer os melhores investimentos que nós criamos uma plataforma educacional com dezenas de cursos. São cursos do básico ao avançado em todas as classes de investimentos para que você consiga ter então segurança e conhecimento necessário para tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. E você pode ter benefício nessa plataforma educacional indicando pessoas para assistir este podcast. Como que você pode participar? Na descrição desse episódio, você vai ter um link que vai ter todas as explicações dessa campanha. Então, é muito simples. Procura o link aqui na descrição do episódio, clica, entenda, participe. Quanto mais pessoas você indicar para assistir esse episódio, mais benefícios você terá para adquirir um curso da nossa plataforma educacional. Agora fique com o episódio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. O tema hoje é um resumo do primeiro semestre de 2024 nos investimentos. Os nossos especialistas vão falar, então, do que esse ano entregou para a gente até aqui, né? Estamos gravando no final de junho e está comigo aqui hoje o Head de Investimentos da Sacre, Rafael Martinelli. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Ângelo? Tudo bem, Gustavo? Vou falar desse primeiro semestre aí que foi turbulento. Turbulento. Então já temos aqui o primeiro adjetivo do Rafa. E também o head de renda variável do escritório, Gustavo de Gasperi. Tudo bem, Gustavo? Beleza, Ângelo. Beleza, Rafa. Vamos lá. Ano começou difícil pra gente, mas somos brasileiros e não desistimos. Legal, vamos ver. Então a gente vai entrar no detalhe aí de todos os mercados, né? Principalmente ali a renda fixa, a renda variável, os produtos que são mais consumidos aí pelo investidor. Antes de entrar na pauta, eu sempre deixo aquele recado, né? Os recados. Se você é novo aqui, está assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal. Já peço de cara, boleta o joinha que é de graça e você ajuda bastante a gente a crescer. Nosso canal tá com um ritmo de crescimento bem legal, eu sempre ressalto isso, já estamos aí próximo de 2.000 inscritos. E agora deslanchou bem. Então, obrigado para você que é inscrito e está sempre com a gente por aqui. E você que não é, se inscreva, ative as notificações que a gente tem conteúdo todos os dias, literalmente aqui no YouTube, tá, pessoal? E lembrando que além do YouTube, esse episódio ele é veiculado nas principais plataformas de streaming para você ouvir no seu aplicativo de podcast preferido. Se no decorrer do episódio a gente citar algum link de outro episódio, enfim, eu deixo aqui na descrição. E suas dúvidas você pode mandar também nas redes sociais da Sacre, que é @Sacre Investimentos, com S no final. A gente está com o perfil ativo nas principais redes sociais, é facinho de você achar a gente por lá também. E, claro, tem link aqui para você abrir a sua conta no BTG Pactual com a assessoria da Sacre. Você clica, vai ter aquele contato com o nosso time e aí, se for o caso, caminha para abertura de conta. Ô Rafa, eu não sei se você preparou um resumo, mas eu lembro que um ano atrás eu gravei esse mesmo episódio com o Hélio, e o cenário era bem diferente, tínhamos uma bolsa para cima, os juros ainda alto, dólar abaixo de 4,70, 4,75, né, abaixo de 4,80, para ser mais justo com o dólar, né, também não vamos judiar do dólar. E esse ano, de novo, tá, estamos gravando a 26 de junho de 2024, o que a gente tem, assim, de forma geral, né, o que esse primeiro semestre entregou para o investidor? Se a gente for ser simplista e resumir, diria que foi um ano ruim, né? Por quê? Porque hoje a gente tem, nesses 6 meses passados aí de 2024, o principal índice brasileiro, né, de renda variável, que é o índice Bovespa, caindo aí próximo dos 9% no ano, né? Então hoje
Ele está na casa do centro. Começou em 134 mil pontos, está em 122 mil pontos, uma queda de próximo de 9. E na renda fixa, a gente teve uma forte abertura da curva de juros, né? Dos juros futuros. Então, para quem já estava posicionado num título pré, num título IPCA, durante esses 6 meses, muito provavelmente teve uma marcação a mercado abaixo do CDI ou até negativa, dependendo do título, né? Então, a gente teve as duas principais classes de ativos do país tendo uma rentabilidade abaixo do esperado, né? E isso acaba também aí batendo nos fundos multimercados, que de uma forma geral a indústria, né, de multimercados normalmente vai estar comprada em um ou nos dois, né, IBOV e renda fixa, né, um tesouro IPCA, um tesouro pré-longo, que são ativos que não andaram bem esse ano. Então, de uma forma geral, foi um ano difícil. Claro que a gente vai mostrar aqui, né, que mesmo tendo sido difícil, tivemos ótimos acertos também, né? Mas, resumidamente, nessas 3 classes a gente teve um ano difícil. Em compensação, para quem está com a carteira diversificada, fazendo investimentos internacionais, a gente está tendo um ano maravilhoso na Bolsa Americana, né? A Bolsa Americana está com hoje, no semestre, próximo de 15% de alta e o dólar com próximo de 13%. Então, por exemplo, quem está alocado numa carteira de BDRs como a nossa, nesse semestre está fazendo bem uns 30% de alta, né? Ou quem está alocado em S&P 500 através de uma corretora internacional, como a Avenue, como o BTG Internacional, que são as plataformas que a gente usa, estão tendo rentabilidades bem altas, bem interessantes. Por isso que a diversificação sempre é importante, né? Exato. E se antecipar para isso, né? Gustavo, em renda variável no geral, o Rafa já trouxe aqui, né, um breve resumo aí do que aconteceu com o Ibov, mas no geral, né, considerando o bom desempenho de 2023, e aí não só em bolsa, mas em FIIs, né? Acho que foi um ano positivo no geral para a RV. O que a gente avalia aí na RV? Boa. Para Então, esse primeiro semestre? pois é, eu lembro que lá atrás, quando a gente gravou o fechamento do ano passado, a gente comentou sobre um ponto que é crucial no mercado e continua sendo, e vai ser um drive para o mercado sempre, a questão da taxa de juros americana, né? Então, a gente fechou o ano passado falando que a gente começou o ano de 2023 se perguntando quando que o Fed, que é o Banco Central Americano, ia parar de subir juros. E a gente começou 2023 falando isso e fechou 2023 perguntando quando que o Fed vai começar a cortar juros, né? Então, Quantos cortes iam ser? e Né? quantos cortes iriam ser? Começamos falando em 6, Em né? 6, exatamente. Eu lembro, dezembro de 2023, o mercado tinha uma expectativa de 6 cortes na taxa de juros pelo Banco Central Americano, na taxa de juros americana. Então, e aí quando que isso iria iniciar? Na época se falava em março já desse ano, ia ter Os o mais primeiro otimistas falavam em março, os mais pessimistas em junho, mas todo mundo falava em muitos cortes muitos cortes, em 2024. né? Primeiro semestre, né? E primeiro semestre, já iniciando o primeiro semestre. E a gente está agora Tivemos? fechando o primeiro semestre do ano e não tivemos nenhum até o momento. E hoje a curva de juros precifica entre 1 e 2 cortes ali na taxa de juros americana. Ou seja, o cenário mudou bastante tanto lá fora, né? Então, o cenário lá de fora mudou bastante. Isso, obviamente, acabou pesando sobre os mercados emergentes, né? Então, aquele fluxo que a gente tinha de capital saindo, por exemplo, dos Estados Unidos, das grandes economias e vindo para os mercados emergentes, e o Brasil era um dos países em melhor posição para receber esse recurso, começou a acontecer o contrário ao longo desse ano de 2024, que era o recurso voltando para o dólar, né? Voltando para a economia americana. Então, esse foi um ponto que, de fato, prejudicou um pouco o nosso cenário, e sem falar que o nosso cenário interno também, a nossa questão fiscal, ela foi se degradando ao longo do ano de 2024, né? Pelo menos ao longo desse primeiro semestre de 2024. Né? A gente começou um ano com o governo prometendo um superávit de 1% ao final de 2024, e agora esse superávit já foi prorrogado para provavelmente 2026 só, né? Ou seja, a gente teve uma piora significativamente aí no ponto de arrecadação fiscal e ficar numa questão positiva, e isso... A arrecadação está crescendo, né? O problema é que os gastos estão crescendo mais rápido. Crescendo mais rápido, exatamente. Então isso deu uma certa desancoragem para a inflação, né? A gente está rodando com uma inflação ainda saudável, né? Em torno aí de 4% no acumulado dos últimos 12 meses, porém a expectativa de inflação piorou muito
por conta desses gastos fiscais. Então, isso obviamente se refletiu nos ativos de risco, né? Então, os ativos de risco, né, ou seja, as ações da Bolsa Brasileira, o investidor começou a pedir mais prêmio para estar posicionado nesses ativos, né? Então, se você pede mais prêmio, você tem que comprar a ação mais barata, né? E é isso que a gente viu, principalmente as ações... O índice de small caps é um índice que eu queria até destacar aqui. Esse índice está caindo 15% no ano, né? Então, enquanto o Ibov cai 9%, o índice de small caps caindo 15%, né? Ou seja, de fato, o investidor querendo comprar ação mais barata, pedindo mais prêmio para estar posicionado nesses papéis. Né? Então, de fato, o mercado de ações ele teve uma piora significativa, dado o cenário que a gente esperava para 2024, né? Que acabou não se concretizando. Tá? Pelo menos até o momento, né? Agora a gente tem um segundo semestre pela frente. Tá. E FIX tá bem, ele tá estável, tá meio que zerado, né? Em relação ao ano. Sim, em relação ao ano passado, sim. Chegou a operar em alta ali no início do ano e depois devolveu um pouquinho, né? Mas a gente vê os fundos, de forma geral, indo ainda bastante bem, né? Tá. Então, fundos imobiliários, principalmente os fundos de infra, né? Algo que ganhou muito destaque nesse ano de 2024, o investidor procurando ativos isentos, né? E os fundos de infra listados tiveram recorde de captações, né? A gente viu várias gestoras aí fazendo novas emissões de fundos, captando muito recurso, muitos deles tendo rateio, inclusive, na alocação de recursos por conta da demanda ter sido tão alta. Justamente o investidor buscando aí ativos isentos de IR, né? No caso dos FII infras é isento tanto nos dividendos, como também no ganho de capital, né? Então isso acaba sendo um atrativo muito grande para a pessoa física. A gente teve uma mudança de regra, né, nesse semestre. No mês de fevereiro, as LCIs e LCAs, elas tiveram uma mudança bem relevante na forma como elas podem ser levadas ao investidor, né? Então, elas, até fevereiro desse ano, elas poderiam ser distribuídas com um prazo mínimo de 90 dias. Então, 3 meses. Esse prazo subiu para 9 ou 12 meses, né? E para o investidor que estava acostumado ali em ter liquidez, num ativo muito seguro, protegido pela FGC, foi pego de surpresa. Não é todo mundo que vamos dizer, se habilita, se predispõe a ficar um ano sem liquidez. E os FII infras têm liquidez, uma liquidez muito boa, né? São isentos, paga dividendo isento, é isento também, é 100% isento para o investidor pessoa física, com liquidez boa. Então, eles passaram a ser um veículo que ganhou muito a atenção do investidor pessoa física e a gente trabalhou muito eles esse semestre. Com ótimos retornos, né? Pensando em um investimento de renda fixa, né? Retornos realmente bem agradáveis e isentos. Então ele acabou sendo uma excelente alternativa para o investidor de LC e LCA, né? O investidor de LC e LCA que conseguia ter liquidez em 3 meses, agora a liquidez passou para 9 ou 12 meses e o FII infra, estou aqui, liquidez diária na bolsa, quer dizer, líquido na bolsa, né? E liquidez em 2 dias úteis, depois que você vende a cota, acaba sendo uma alternativa extremamente interessante, né? E de fato é isso que a gente viu acontecendo. Legal. E aí, então, lembrando, a gente gravou na época, né, Rafa, um episódio falando sobre todas essas mudanças aí, né, em LC e LCA. Eu vou deixar o link aqui, tá, pessoal, para quem tiver interesse em relembrar o que foi que aconteceu e todos os detalhes. E também a gente postou um artigo lá no nosso blog, que é sacre.digital, bem detalhadinho também a respeito dessas mudanças. Eu lembro que na época, a gente falou até um pouco depois, né, porque gerou uma polêmica ali, um falatório, né, Rafa, no mercado em relação a essa mudança, enfim. O fato é que o mercado continua andando, aí a gente gravou, explicou certinho, eu lembro até que o Rafa participou. Vou deixar os links aqui. Agora, em renda fixa, Rafa, com a Selic durante o ano, né, o primeiro semestre ela caiu praticamente todo, né, ela teve ali uma queda durante o primeiro semestre e estacionou, né, em 10,5. Foi possível fazer boas alocações? Como que fala a gente aqui no escritório, né, porque a gente de certa forma acaba sendo que fazendo parte da estratégia do investidor, né? Acho que o assessor ele é uma parte importantíssima de uma carteira de investimentos. Como que a gente atuou em renda fixa durante essa queda? Cara, a gente, o final do ano passado, início desse ano, o mercado estava otimista, né? A bolsa atingindo máxima, fechou o ano passado em máxima histórica, próxima da máxima histórica, e a gente olhava para 2024 e via um ano de um relevante ciclo de cortes da taxa Selic.
Então falava-se muito, né? O fim do 1% ao mês, as taxas de renda fixa, né, cedendo, consequentemente, os novos investimentos ali que o investidor ia fazer iam ter taxas menores. Enfim, só que ao longo de 2024, a gente teve uma constante, e ainda está acontecendo, abertura da curva de juros, né? É sempre bom a gente frisar e relembrar que não é só a Selic que importa. Na verdade, é até mais importante olhar para o juro futuro, o DI futuro, que é onde os bancos precificam, né, o seu CDB, seu LCI, seu LCA, a hora que ele vai emitir um título. Então, ainda estava num momento bom ali, pensando pensando quero uma taxa alta, sou um investidor, quero uma taxa alta. Janeiro de 24, dezembro de 23, ainda estava num momento bom. Você ainda pegava ali, por exemplo, um título pré-fixado a 11% ao ano, por exemplo. Só que essas taxas subiram muito, né? Então, a gente voltou a um patamar hoje, né, enquanto a gente grava esse papo, a gente voltou a um patamar onde hoje não é muito difícil de você achar um título te pagando 13 ao ano, né? Então, para aquele investidor que pode fazer uma alocação de médio prazo, quer ter uma taxa alta garantida, né? Um título pré-fixado hoje passa a ser interessante, né? Volta a ser muito interessante. A gente já achava, se for ouvir nossa conversa, né, de 6 meses atrás ou de 1 ano atrás, que, poxa, hoje a gente já estaria num cenário de Selic mais baixa e cadente ainda, né? Mas como você mesmo falou, né, a última reunião do Conselho de Política Monetária, eles pararam de cortar a taxa e até o Focus já coloca a taxa até o final do ano nesse patamar. Ou seja, muito provavelmente não devemos ter mais cortes esse ano em 10,5%. Enquanto há 6 meses atrás a discussão ia ser se a gente ia terminar o ano em 8,5%, 9%, o mais pessimista em 9,5%. Já paramos em 10,5%. Então isso mostra um pouco de como o cenário, de uma forma geral, macroeconômico brasileiro se deteriorou nesse semestre. Se deteriorou até aqui rápido, se a gente for parar para ir no detalhe, né? Então as expectativas mudaram muito, né? O mercado estava otimista, a gente estava muito animado, porque é melhor para a economia como um todo o juro menor. O juro menor, o dinheiro vai para a economia real, vai para a bolsa, vai para as empresas. O juro muito alto, o dinheiro acaba ficando represado em títulos de renda fixa, enfim, no mercado financeiro, né? Então, para a economia como um todo, isso não é perfeito, não é ótimo. Mas, enfim, para quem está capitalizado hoje, tem um perfil conservador, quer montar uma posição de médio e longo prazo em renda fixa, como eu falei, a gente volta a ter opções a taxas realmente muito altas. A gente fez recentemente um título de crédito privado aqui no escritório a 14, né, em junho de 2024, que é algo que a gente já não via há um tempo, né? Então, voltamos a ter isso. Como vai ser nos próximos 6 meses? Cara, a gente acredita que a gente está provavelmente perto de um ponto aí, não vou dizer de máxima, mas de um ponto alto. E a gente acredita que tem espaço para a curva voltar a fechar, a cair, né? Mas é difícil de cravar, né? Porque ao mesmo tempo, hoje mesmo, né, a gente lendo várias declarações vindas, né, por parte do governo que mostram que talvez isso não aconteça. Então tem que ser olhado com muito cuidado. Até sobre curva de juros, né? Então a gente olha hoje a Selic em 10,5% e a princípio ficando nesse patamar até o final do ano. Esse é o esperado hoje, pelo menos o que diz no Boletim Focus, como o Rafa falou. Mas quando a gente olha a curva de juros, né, ou seja, o que o mercado tá nos dizendo, né, a gente vê o mercado até precificando possibilidades de alta na Selic ainda para esse ano. Né? Se eu não me engano, a gente estava olhando na segunda-feira. Seria surreal. Pois é, e você vê, isso está no preço da curva de juros. Está no preço. Está no preço. Então, quando a gente olha a curva de juros hoje, se eu não me engano, a gente estava olhando na segunda-feira, para as últimas 3 reuniões do Copom desse ano, a antepenúltima reunião estava dando uma alta de 0,25 e as outras duas, 50% de chance de alta de 0,25 em cada uma delas. Ou seja, algo que parece até meio exagerado pela leitura do mercado de que, cara, vai subir juros esse ano? Será mesmo que o negócio vai piorar tanto ao ponto de ter que subir juros? Eu e o Gustavo, na semana passada, a gente estava em São Paulo fazendo um ciclo de reuniões com gestores e assets. A gente foi em 7, 8 gestores diferentes. Exato. Nenhum e gestoras relevantes, tá? Fomos na Morgan Stanley, fomos na JP Morgan, BlackRock, assim, Pinco. Nenhum economista prevendo altas. Né? O mais pessimista colocando o Selic estável em 10,5% e alguns falando de mais cortes no ano que vem. Então aí a gente encontra algumas oportunidades, né? Claro, se a gente acredita nisso, tem confiança nisso, mostra que, talvez pré-fixar uma parte da carteira
seja interessante. Claro, tudo que eu falar aqui depende do investidor, depende do prazo, depende de várias coisas, mas enfim, talvez prefixar títulos IPCA de prazos mais longos, talvez tenha uma oportunidade de fechamento de taxa para fazer alguns movimentos de perfil de risco ali moderado e até agressivo. Por quê? Porque, pô, você vê, nós três aqui, a gente olha e fala, cara, mas não cabe uma alta de taxa de juros aqui, né? Mas o mercado hoje está precificando que cabe, né? Então, se o mercado está errado, a gente consegue ganhar dinheiro em cima disso, discordando dele. Discordando dele, exato. Pô, legal, bacana. Então, bacana, se até aqui você teve alguma dúvida, quiser deixar pra gente aqui nos comentários do YouTube, eu passo para eles, tá? Se eu não souber responder, se nosso time aqui de conteúdo não souber responder, a gente leva para os especialistas alguma dúvida, algo que a gente não tratou aqui, né? Até agora, pode deixar aqui nos comentários do YouTube ou nas redes sociais da Sacre, no @Sacre Investimentos. Se você quiser abrir a sua conta no BTG Pactual e ter a nossa assessoria, também tem link aqui na descrição. E lembrando de novo, eu vou deixar o link aqui dos outros episódios e do nosso blog sacre.digital para você acessar também, porque é lá que a gente publica todos os conteúdos ricos que são feitos aqui dentro do time de conteúdo da Sacre. Então, sacre.digital. Ô Gustavo, beleza, né? Já foi o primeiro semestre, a gente fez o melhor, né, Rafa? Tanto em termos de performance e rentabilidade para cliente. O ano é o que a gente já desenhou aqui, né? Teve correção em mercado, o cenário local ele estressou, né? Enfim, abriu curva de juros, mas vamos falar... Por que eu tô falando tudo isso? Porque vamos falar de coisa boa, né? Do que aconteceu. Então, ressaltando a coisa ruim... Fala de coisa boa, CDI. Ressaltando a coisa ruim, pessoal, para a coisa que foi boa ter mais peso ainda. Acredito, tá? Então, estou confiante. Mas vamos lá, sobre as carteiras do BTG, que é o que a gente oferece, principalmente para o investidor aí, né? A porta de entrada, e também as estratégias em Quantitative, que a gente tem trabalhado bastante com os clientes que têm perfil. O cliente Sacre conseguiu aproveitar, tivemos boas oportunidades, tanto nas carteiras quanto na especulação? Boa pergunta, Ângelo. Quando a gente está falando aqui, né, que a bolsa foi ruim nesses primeiros 6 meses do ano, né? Então a gente citou o Ibovespa caindo 9 e o índice de small caps caindo 15. A gente está falando de índice, a gente está falando de carteiras teóricas que não têm gestão ativa, né? Ou seja, são gestão 100% passiva, né? Que seria um índice de referência. Quando a gente vai para as nossas alocações, a gente está falando de gestão ativa, né? Então, quando a gente traz aqui as carteiras recomendadas, e até vou citar elas aqui, carteira BTG Small Caps, que desde quando... Nossa queridinha. É a nossa queridinha desde quando a gente começou no BTG, a gente olhou para ela e falou, cara, esse negócio aqui é diferente do resto do mercado. E a gente vem trabalhando ela, enfim, desde 2020, final de 2021, quando a gente veio para o BTG. A gente vê que a performance da carteira de Small Caps, por incrível que pareça, eu citei que o índice Small Caps caiu mais que o Bovespa, né? O Bovespa caindo 9, 10 e o índice Small Caps caindo 15. E a carteira BTG Small Caps subindo 8, 9 no ano. Né? Então, carteira subindo 8, 9, enquanto seu índice de referência está caindo 15. Né? Olha o quanto a gestão ativa pode melhorar a sua alocação no portfólio, pode te entregar uma boa carteira de investimentos. Né? Então, a carteira nossa de Small Caps indo muito bem, obrigado, né? Nesses primeiros 6 meses do ano. E junto com ela, a carteira de BDRs, que é algo que a gente sempre gosta de trazer para os nossos clientes. Né? Então, a gente não está falando em BDR agora só porque o dólar disparou para 5,50. Né? A gente já vem desde o início sempre frisando a importância de ter uma parcela do portfólio, principalmente em renda variável, diversificado em ações de fora, né? Fora do Brasil. É uma alocação estrutural nossa. Exatamente. Né? Às vezes a mão um pouquinho mais cheia, às vezes um pouquinho menor, mas a gente, nas carteiras que tem ativos de risco, a gente sempre tem uma posição dolarizada, de preferência em ações americanas, que é o mercado mais líquido. Mas é uma posição estrutural nossa que a gente gosta muito, né? Então a carteira de BDR, não vamos falar da carteira de BDR agora só porque ela está explodindo, indo super bem, não. A gente sempre está com ela. Sempre está com ela, né? Ou com ela, ou com alguma posição dolarizada, né? Nas carteiras que tem ativos de risco, óbvio, né? No cliente conservador, óbvio que não, né? Até para deixar claro aqui para quem está ouvindo a gente, né? Então o ativo, o BDR, né? Ele é um recibo lastreado em ações americanas. Então ele é negociado na nossa bolsa aqui no Brasil, na B3, mas ele é lastreado em ações americanas. Então
embora você negocie ele em real, ele é um ativo dolarizado, porque ele segue o par dele lá de fora, né? Então, só dando um breve exemplo aqui, quando eu compro um BDR da Apple, eu estou comprando ele em reais aqui na nossa bolsa, mas a variação desse ativo vai ser justamente a variação da ação da Apple lá fora, na bolsa americana, mais a variação do dólar frente ao real, né? Então, se o dólar sobe, que foi o que aconteceu nesse primeiro semestre, e o ativo sobe, você ganha vezes 2, né? Entre aspas, né? Então você ganha a alta do dólar mais a alta do ativo lá fora. Então... E a pergunta agora que você falando, a pergunta que não me sai da cabeça, e aí talvez você não saiba, se não tiver, não tem problema. Tem NVIDIA nessa carteira? Tem NVIDIA. Tem NVIDIA, foi uma das principais ativos que trouxe um bom desempenho para a carteira, inclusive, né? Então a NVIDIA faz parte da carteira BTG BDRs e ela vem surfando esse movimento de alta aí todo. Se bem que agora, mais recentemente, a ação está passando por uma correção, né? Mas ainda sobe aí mais falando de em termos assim, de empresa, se tornou a maior empresa do mundo. Né? Então, assim, a Apple. Outro fato surreal que tivemos nesse primeiro semestre de 2024. E sim, a carteira BTG B10 capturou essa alta aí. Né? Tem posição da NVIDIA desde o ano passado, inclusive. Então, sim. Tá. Né? E Quantitative? Quantitative, boa. Quantitative é uma estratégia que a gente trouxe, na verdade é uma parceria que a gente trouxe para a Sacre, né, para os nossos clientes. Para quem está ouvindo a gente talvez não conheça, né? Vamos falar Quantitative, o que é Quantitative, né? Deixa o link aqui embaixo dos nossos episódios com o Pedro Menin. Beleza. Para conhecer, né? O Pedro é o CEO da Quantitative, nosso parceiro. Para quem já conhece. A Quantitative, eu acho que ela tá ganhando um espaço tão querido no nosso coração que tivemos um evento também recentemente, né? Foi um sucesso. Bem legal, mas tá aqui na descrição do episódio também o link do podcast que gravamos com o CEO da Quantitative. Boa. Então, só para quem não conhece ainda, né? A Quantitative ela é uma casa de análise parceira nossa, né? Então, a gente começou essa parceria ali no último trimestre do ano passado. Né, e a gente vem promovendo as alocações que a Quantitative nos fornece para os nossos clientes aqui da mesa de renda variável. Né? Então, basicamente, a gente trabalha muito operações de swing trade. Né? Enquanto a gente tem o BTG nos munindo de alocações de médio e longo prazo, né, com viés mais fundamentalista, a gente tem usado muito as alocações da Quantitative com viés mais técnico, né, de mais... para quem gosta de análise técnica, análise de fluxo, né, uma alocação de mais curto prazo, digamos assim, né, operações de mais curto prazo, que são complementares a essas alocações fundamentalistas. Né? Então, a Quantitative é uma estratégia que a gente tem colocado muito as operações de swing trade para rodar dentro da parte da carteira dos clientes e tem dado muito certo. Né? A gente vê os resultados da Quantitative, é o que eu falo, assim, qual que é o primordial deles? Eles acertam mais do que erram, e quando acertam, ganham mais do que o que perdem. Né? Então, você tem uma taxa de acerto alta e nas operações que você acerta, você ganha mais do que nas operações que você perde nas operações que dão errado. Um risco-retorno positivo. Um risco-retorno positivo. Né? Então, óbvio, quando você olha uma operação pontual, ela pode dar certo ou errado, né? E você ganhar ou perder. Quando você pega uma sequência de operações, né, muito provavelmente você vai ganhar. Historicamente, a probabilidade joga a teu favor. Né? Então, é uma estratégia que sim, né, ela é em renda variável, ela envolve riscos. Né? Ela, apesar de ser operações que são de curto prazo, a estratégia é de médio prazo. Né? Então, você pegar uma semana pontual, um mês pontual, ela pode sim dar negativo, mas quando você olha um histórico um pouco maior, de 3, 6 meses, ela é positiva. Né? Então, a gente tem visto isso, mesmo nesses 6 meses agora iniciais foram meses difíceis, né? A gente vê o mercado em queda, a estratégia dando dinheiro para o cliente. Né? Então, acho que até um ponto legal é que é uma estratégia que ela pode ganhar tanto com a alta quanto com a baixa dos ativos. Acho que isso vale a pena frisar também. Né? O swing trade te dá essa mobilidade de ter essa flexibilidade de poder ganhar também com a queda ou ficar de fora também quando o negócio está muito ruim, né? E a gente não vê boa simetria de risco para entrar nas operações. Então, a gente não fica 100% do tempo exposto. Não entra em todos os calls, digamos assim, né? Sim, e a gente e outra, né? Não é sempre que a gente está 100% exposto, né? Muitas vezes o recurso está em caixa e quando está em caixa está rendendo CDI. Né? Então, mesmo quando a gente está fora é bom, a gente está com CDI alto, então a gente está ali rendendo CDI. Né? E quando a gente está posicionado, a gente está pegando operações técnicas ali que fazem sentido. Então, é realmente algo que tem dado muito certo, é uma diversificação para o portfólio de renda variável. Né? Então, de novo, aqui a gente trabalha sempre olhando
um asset allocation e olhando estratégias diferentes para a mesma classe de ativo. Então, quando a gente fala em renda variável, vou aplicar tudo numa carteira BTG Small Caps. Não é isso que a gente quer. Né? A gente quer te trazer alternativas para que você consiga ganhar e sua carteira performar em diferentes cenários. Né? Então, essa parceria com a Quantis veio num momento muito, muito oportuno, inclusive. Né? Mais um leque de opções aí que a gente traz para os nossos investidores. Beleza. E ali para entrar na carteira, nas carteiras do BTG, acho que é mais fácil, né? Acredito que seja mais fácil para alocar nesses produtos. E na Quantis, como que é a mecânica ali para entrar? Boa, se a gente já... Tá. A gente tem valores pré-definidos, né? Então as carteiras recomendadas do BTG, elas têm um mínimo de R$25 mil por estratégia, tá? E para estratégia de swing trade da Quantis, hoje a gente trabalha com um mínimo a partir de R$50 mil. Tá? Então, e aí falando especificamente da estratégia da Quantis, R$50 mil a gente vai dividir ele em até 5 operações simultâneas, ou seja, seria como se eu dividisse em 5 bolos de R$10 mil, né? E para cada bolo desse vai ser uma recomendação que a gente vai seguir. E aí, claro, a gente pode estar rodando uma operação, 2 operações, 3 operações. Hoje, por exemplo, a gente está com 3 operações simultâneas em andamento, né? E os outros 2/5 estão em caixa ali aguardando novas oportunidades. Tá. Bacana. Então, reforçando, pessoal, vou deixar aqui na descrição do episódio o link desse episódio específico da Quantis para você entender um pouco mais a respeito desse produto. Ô, Rafa, por falar em produto, então, Selic 10,5, começando julho, temos um semestre inteiro, o ano ainda não acabou. Para onde o investidor de renda fixa vai? Cara, eu sei que deve ter alguma coisa a ver com perfil, né? Vai depender de perfil, mas assim, tem uma forma geral? Eu acho que o investidor de renda fixa, ele segue num ambiente confortável, né? Um ambiente de taxa de juros alta, baixa volatilidade, possibilidade de... mais até possibilidades de compra, como os FIINFRAs que a gente citou, né? O mercado de renda fixa, o mercado de investimentos como um todo, né? Ele está crescendo, né? Está ficando mais amplo e novas alternativas aparecendo. Então, assim, tem muita coisa que dá para a gente fazer em renda fixa, por incrível que pareça, de baixíssimo risco, ou, poxa, vamos para o crédito privado, falar de um pouquinho de risco de crédito, ou de um pouquinho de risco de mercado. Então, assim, o mercado para o investidor de renda fixa segue sendo um mercado bom. Bom, assim, porque, poxa, eu consigo fazer meu dinheiro render 1% ao mês, isento, pagando dividendo, dependendo do ativo. Não, eu quero um cupom, um dividendo mensal. Tudo isso segue sendo possível. Eu acho que há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, eu diria que a taxa estaria se comprimindo talvez até a 8. Hoje, a gente pensa, cara, será que ela chega em 10 no final do ano que vem, 9,5? Então, assim, quando a gente olha para frente, que eu acho que é o mais importante, esse cenário não deve mudar muito. Né? Não deve mudar muito, assim, vou ganhar só 8% ao ano agora em CDI. Tá difícil de enxergar esse futuro, né? Há 6 meses atrás eu consegui enxergar esse futuro. Hoje eu já tenho dificuldade, o que, entre aspas, facilita um pouco a vida do investidor de renda fixa. Tá. Né? Então, citando aqui algumas alocações que a gente gosta bastante, cara, indo do mais simples, do mais básico, até investimentos um pouco mais apimentados, né? Então, assim, os fundos de crédito privado seguem sendo uma opção de alocação de médio prazo ali, que vão entregar os seus 110, 115 do CDI, num nível de risco e volatilidade extremamente baixo. Pô, 110, 115 do CDI, tô falando de mais de 12% ao ano. Um investimento bem tranquilo, né? Pro caixa. Cara, caixa é CDI. CDI, beleza, 10,5. Então tem Tesouro Selic, tem CDB de liquidez diária, né? Tá levando 10,5. Não, quero mais. Vai para um fundo de crédito, por exemplo, baixíssimo risco, alta pulverização do risco de crédito, 110, 115 do CDI. Alguns fundos nossos fizeram até mais do que isso, né, nos últimos 6 meses. Estamos falando de uma rentabilidade acima de 12. Poxa, os FIINFRA, que foram, assim, acho que as nossas grandes alocações de renda fixa desse primeiro semestre. Então a gente trabalhou e continua trabalhando, né? Muitos fundos da Sparta, alguns fundos do Itaú, da Itaú Asset, são fundos que têm entregue, se a gente olhar nos últimos 6 meses, coisa de 120, 130 do CDI líquido, né?
num nível também de risco de crédito altamente pulverizado, porque muitos títulos na carteira, e um risco de mercado bem controladinho, já não é um ativo para você comprar hoje e vender amanhã, porque tem um pouquinho de oscilação. Tá. Mas para uma alocação de médio prazo ali, vamos dizer 1 ano, cara, pra você fazer 120 do CDI num nível de risco muito, muito baixo, líquido, pô, é muito interessante, né? Estamos falando de você fazer quase 13% no ano sem imposto. E a expectativa é de continuar nesse ritmo, talvez até mais, né? Porque os fundos ainda têm gestão ativa, entregam um alfa ali na gestão ativa, então às vezes entregam até mais. Ano passado, pô, teve fundo que fez 18, 19 líquido, né? Num nível de risco muito baixo. É Então, cara, muito bom, né? é muito bom. Eles conseguem acessar papéis, né, que o investidor, pessoa física, que o varejo não acessa, Aham. né? Então, isso traz um diferencial para o fundo. Eu posso comprar aqui o meu CRI, o meu CRA, minha debênture. De fato, você pode. Então, quando você compra um veículo desse, além da diversificação, você tem a gestão ativa, como o Rafa falou, e acesso a títulos que são realmente escassos no mercado, né? Então, são emissões pequenas que aí vai só para o investidor institucional. E aí esses fundos conseguem comprar isso, né? E usufruem do benefício disso. Ele compra na fonte e consegue vender ali com ágil em poucos meses, né? Então isso traz uma vantagem competitiva para o fundo e, consequentemente, um retorno maior para o cliente, né? E aí, adicionando, vamos dizer, um pouquinho mais de risco, né? Os ativos de crédito privado, as debêntures, CRIs e CRAs, voltaram a entregar retornos nos patamares de IPCA mais 7, dependendo do título e do nível de risco, e IPCA mais 8, né? Líquido para a pessoa física, né? Então, poxa, é um ganho relevante, isento, né? Num país onde a gente, né, normalmente roda com IPCA na casa de 4, 5, às vezes um pouco mais, a gente está falando também aí de retornos com uma parcela do título pós-fixado em IPCA, então se o IPCA explodir, meu título sobe junto, né? Uhum. Mas que tem potencial para me entregar 12, 13, 14% ao ano. Né? Claro que aí com o risco de crédito do emissor, é importante olhar cada emissor, o tamanho da posição na carteira, diversificar o risco de crédito. E, cara, indo aí para um investimento que daí já é para quem entende um pouco mais de mercado e tá, vamos dizer assim, confortável com um nível de volatilidade maior, a gente vai para os títulos públicos. Mas como assim título público? Título público não é o mais seguro? Uhum. É o mais seguro em risco de crédito. Não vai falir. Uhum. Mas, espero, né? Mas aí é sempre bom lembrar, na renda fixa, quanto maior o prazo de vencimento, quanto maior a duration, mais volatilidade o título tem. E os títulos públicos, a gente encontra lá, a gente chama no jargão de mercado, né, as B longas, né? Os títulos indexados ao IPCA, o nome deles é NTN-B, né? Uhum. Então, aí o apelidinho é a B. Aí você tem a B curta, que é a que vence rápido, e a B longa, que vence lá daqui a 20 anos. Então, no nível de taxa que a gente está hoje a gente está, por exemplo, um Tesouro IPCA 2045, hoje está na casa de IPCA mais 6,35, tá? Hoje está próximo disso. Cara, é um nível de taxa muito atrativo. Por quê? Quando a gente olha historicamente, os últimos 10, 15 anos, pouquíssimos meses desses 100, 150 meses que a gente está avaliando, a taxa conseguiu se manter acima desse patamar. Então a taxa bateu algumas vezes nesse patamar que a gente está, mas rapidamente ela precisou ser, ela caiu. Por quê? Porque esse é o preço que o governo, que o Tesouro Nacional está pagando na dívida dele. Então fica caro para o governo. E aí o governo precisa normalmente se movimentar para fazer com que essas taxas caiam, porque ele reduz o custo dele. Então, normalmente, né, historicamente falando, quando a taxa chega nesses patamares, em algum momento ela cai. E quando a taxa cai, eu consigo fazer a marcação a mercado vezes a duration. Mas aí, de novo, né, disclaimer, já é um investimento com um nível de volatilidade alto, que não é para o investidor que tem um perfil mais agressivo, que entende essa dinâmica, né, que já fez alguma vez, enfim. E aí é um tipo de movimento que ele dando certo dá para buscar, poxa, níveis de rentabilidade expressivos. Eu fiz um movimento, o último movimento que teve, a taxa foi lá para 6,5 entre novembro de 22 e março de 23. A gente deu esse call. Eu, na minha conta, pessoa física, eu comprei também, porque eu adoro eu pessoalmente como investidor, adoro esse trade, né? Eu comprei a 6,27 e larguei a 5,50. Então, poxa, se a gente for fazer o cálculo final do meu retorno ali em menos de 12 meses, deu 230% de CDI. Né? Claro que isso tem que voltar quando a taxa voltou lá para cima, agora a gente tem que comprar acreditando que ela vai cair. Né? E não é um trade rápido também, né? Isso normalmente é um trade que leva ano ou anos
né? Então o investidor tem que também ter aí uma disponibilidade de liquidez. Não é algo simples, não é algo trivial. Não saiam comprando NTNB longa sem entender a dinâmica, né? Venham falar com a gente primeiro. Que é um investimento em renda fixa avançado, né? Esse é um avançado. Porque ele pode trazer até retornos negativos, né? Pode ser que a taxa suba para IPCA mais 8, credo, bate na madeira, mas se acontecer e eu estou posicionado em IPCA mais 6,35 e eu preciso resgatar, preciso do meu dinheiro, eu posso vir a ter um retorno até expressivamente negativo, menos 5, menos 10, menos 20. Isso é possível. Então é um investimento de risco. Tá. Beleza. Gustavo, em RV aqui, para a gente já caminhando para o final do episódio, mas para dar também um esclarecimento para o investidor, da mesma forma que o Rafa fez aqui na renda fixa, em RV, o momento é bom para montar a posição, né? Começar esse segundo semestre posicionado, ou aí eu coloquei aqui o cenário exterior ainda preocupa. Considerando agora segundo semestre, o que vai acontecer com a taxa, né, do Fed e eleições também, né, lá fora, que deve agregar volatilidade nas bolsas. O momento é bom ou é ruim, ou sempre o momento é bom? A gente tem, olhando termos de preço, né, o momento é bom, né? A gente vê os ativos bem descontados, principalmente os ativos, como eu citei, de empresas de menor capital social, né, as small caps. Né? Então, essas empresas, elas têm um movimento muito parecido, elas têm uma correlação muito forte com a curva de juros nossa, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê títulos IPCA mais 6, 6,5 aí disponíveis no mercado, né, os títulos do Tesouro, a gente vê também essas ações muito descontadas, muito baratas. Né? E o movimento de apreciação delas, elas acabam correndo muito em linha com o fechamento da curva de juros, ou seja, geralmente quando está bom para comprar título público, né, as NTNBs, como o Rafa falou, costuma ser bons momentos para a gente comprar principalmente ações de small caps. Tá? Então, em níveis de preço elas estão muito atrativas, claro que a gente ainda não tem nenhum gatilho que dê, se eu comprar agora, daqui só vai subir. Né? O investidor ele quer aquilo, ele quer comprar ação e ele espera que depois que ele compre, ela oscile muito pouco contra a posição dele e ande muito a favor da posição dele. Né? Então, a gente precisa ter um pouco de tempo para que isso de forma aconteça, mas sim está num momento interessante para montar a posição. Quando a gente olha lá fora, de novo, né, lá fora os Estados Unidos continua sendo um grande gatilho para uma melhora, pelo menos tanto de cenário de juros e também até mesmo de câmbio, né, quando a gente olha aqui para o Brasil, que de fato o banco, a gente vê dados da economia americana, a gente já começou a ver um pouco um certo arrefecimento da economia americana, né, a gente já vê os PMIs vindo um pouquinho mais fraco, a gente já está vendo o nível de atividade também reduzindo um pouquinho, né, o que pelo menos dá uma alegria aí para que o Banco Central americano possa de fato cortar juros, mas ao mesmo tempo a gente ainda vê um mercado de trabalho americano muito aquecido. Né? Então, quando a gente olha o relatório do payroll, né, que é o relatório de mercado de trabalho americano, que sai toda primeira sexta-feira do mês, a gente continua vendo muitas novas vagas de emprego sendo criadas lá, ou seja, ainda mostra que do ponto de vista de postos de trabalho, a economia americana ainda está bastante aquecida. Né? Então a gente tem dados híbridos ali com relação à economia americana, o que deixa uma certa dificuldade ali para o Banco Central cortar juros ou não. Né? Então, de fato, a gente precisaria ter uma piora desses dados para ter mais conforto do Fed começar a cortar juros e isso começar a se refletir nos ativos de risco. Né? Então, é isso. Assim, a gente, daqui para frente, o que a gente vê? A gente vê que os ativos estão baratos, né? A gente não tem não sabe se é o time ainda. O time exato de que, claro, você está comprando barato? Tá, mas vai subir rápido? Talvez não. Talvez demore um pouquinho ainda para subir. Né? A gente precisa de alguns cenários aí para que, de fato, a gente veja os ativos se valorizando. Então, dito isso, né, a gente tem alternativas de investimento. Isso quer dizer, já que a gente está na dúvida, não vou investir em renda variável por causa disso. Né? Não, a gente tem alternativas para isso. Né? Então, algo que a gente tem trazido aqui dentro do escritório são operações que a gente chama de long and short. Né? Então, a operação de long and short, a gente trabalha no diferencial de dois ativos. Né? Então, o long é eu comprar o ativo A e o short é eu vender, ou seja, apostar contra o ativo B. Então, o meu retorno, nesse caso, é um retorno relativo. Eu ganho se o A performar melhor que o B, mesmo que eles subam ou mesmo que eles caiam. Né? Se eles caírem, basta o A que eu comprei cair menos que o B que eu vendi. Né? Se o B caiu mais, eu ganho dinheiro. Né? Então, a estratégia de long and short, que é uma estratégia de arbitragem que a gente fala, ou de retorno relativo, ela independe um pouco do cenário do momento de bolsa. Eu posso montar essa estratégia com o Ibovespa. Decisão, assim.
Exatamente, eu posso montar essa estratégia com o Ibovespa a 100 mil pontos ou com o Ibovespa a 200 mil pontos. Né? Tá. O nível de preço ela não me importa aqui, dado que eu estou trabalhando a arbitragem de 2 ativos. Né? Então isso é algo que a gente vem fomentando aqui dentro também, né? Como uma alternativa para o investidor que, cara, não quer entrar em renda variável agora porque acha que o negócio ainda vai demorar um pouquinho. Pô, dessa estratégia que você consegue capturar bons ganhos também. Né? Então ela acaba sendo uma estratégia complementar ao cara ficar só comprado em ações, por exemplo, e esperando que elas performem bem. Né? Então, Eu acho mais 2 pontos para renda variável. Por exemplo, a nossa carteira de small caps, que esse semestre a SMLL caindo 15 e a gente fazendo 8, né, para frente. Ela é uma carteira que tem 13 anos de histórico, conduzida pelo research do BTG, que é recorrentemente premiado como o melhor research da América Latina, e que bate o SMLL constantemente, mês sim e mês sim. Né? É difícil você achar um mês onde a carteira perca para o SMLL, que é a ETF, que é o índice. Né? Então, o cenário de olhar, por exemplo, para a curva de juros, para o preço desses ativos que estão altamente, né, depreciados, baratos, e você adiciona a gestão do BTG, que acha o alfa, né, que acha esse retorno, como fazer esse retorno, cara, a gente falar, pô, o mercado continuou ruim, beleza, a gente vai ganhar, não vai ganhar tanto dinheiro assim, mas o mercado andou um pouquinho, cara, a gente é só olhar o ano passado, né, só olhando o ano passado, que a carteira fez 55%, onde uma alta do Ibov quanto que deu percentualmente? 6, 7 e pouco. Eu não tô com o número na cabeça aqui, mas pô, nós fizemos 55%. Então o Ibov andou, a gente andou mais. O Ibov caiu, a gente tá andando um pouquinho, mas olha o diferencial, o alfa, né? A gente tá com mais de 20% de alfa sobre o Ibov nesse semestre. Então é uma carteira que, cara, às vezes o pessoal fala, tá, vou ficar posicionado aqui por quanto tempo? Eu falo, cara, faz a sua vida. É uma carteira que eu quero ficar posicionado o máximo de tempo possível, porque ela gera alfa constantemente, né? Gera esse retorno excedente. E trazer uma novidade. Acho que é importante a gente falar, nesse momento de indecisão, porque assim, quando a gente fala e estuda bolsa, de uma forma geral, a gente vê que nas janelas de longo prazo a bolsa é para cima. Né? Claro, vai ter crise no meio, vai ter momento que vai chacoalhar, mas você tira o zoom do gráfico e olha o longo prazo, a bolsa sobe bem. Só que no meio do caminho, né, o nosso psicológico às vezes dá umas rasteiras, a bolsa cai, a gente assusta, quer vender tudo. Então a gente trouxe para o mercado uma nova operação estruturada que pode se encaixar para alguns perfis de clientes, que a gente chama lá de POP, P-O-P. O que é a POP? Ela é bem simples. Na POP, ela vai ser montada, essa estrutura, em cima de uma ação, por exemplo, eu tenho lá minhas ações da Petrobras, eu quero ficar posicionado em Petrobras, mas estou com medo que ela caia. A gente monta uma POP, você nunca vai perder dinheiro. Pô, entrei, sei lá, com 10 mil reais. Pior cenário, Petrobras caiu 1, 5, 10, 20, 50. Eu termino a operação com 10 mil reais. Petrobras subiu. Eu fico com 50% do ganho. Então ela tem um ponto muito positivo que é, cara, eu nunca vou perder dinheiro. E ela tem o seu ponto negativo que é, eu vou surfar só 50% da alta. Então, para alguns perfis de investidores, é uma operação que encaixa muito, porque a pessoa quer ficar posicionado, acredita na ação a longo prazo, mas está preocupada, está com medo, acha que pode vir uma crise, né? Então ela consegue continuar posicionada, ganhando, recebendo os dividendos, quando os dividendos forem pagos normalmente, mas só levando 50% da alta. Então é uma operação bem legal para alguns perfis de investidores de renda variável que não estão se sentindo muito confortáveis nesse momento, né? Que realmente está um momento complexo. Ou até mesmo para o investidor que está chegando agora, né? Para a bolsa, o cara nunca investiu, tem um pouco de medo, mas quer conhecer. Essa alternativa de entrar numa estratégia como essa acaba sendo uma situação interessante, porque ele vai experimentar a bolsa, ele vai ver a volatilidade da ação ali subindo e caindo, né? Mas ele sabe que se ela vir contra, ele está protegido. Né? Então, o pior cenário é ele não ganhar nada. Se voar, ele ganha só 50%. Né? Só. Você pensar, eu sempre tento fazer quando eu vou explicar essa operação para um investidor, sempre tento fazer uma relação com o CDI, né? O custo de oportunidade. Então, pô, vamos pensar, vou montar essa operação para 12 meses, só para a conta ficar fácil aqui. E a gente olha para frente e pensa num CDI de 10. Pô, beleza. Então, para o meu custo de oportunidade valer a pena, eu preciso que a ação suba mais do que 20. Já subiu 25, beleza, levei 12,5 e dormi esse ano inteiro tranquilo, recebendo os dividendos, enfim. Ah, a bolsa despencou, teve uma crise, teve uma guerra.
tô dormindo tranquilo quanto a esse investimento. E tem até um ponto legal, que daí já começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas que eu gosto muito de frisar. Se eu investidor, realmente tenho uma visão de longo prazo, então, cara, eu quero ficar posicionado nessa ação por, sei lá, 10 anos, 20 anos. Monto uma POP de 12 meses, 24 meses, e a ação cai nesse período. Vamos pensar que, beleza, eu entrei e a ação caiu 50%. Então, eu entrei e comprei 1.000 papéis da ação X por 10 mil reais. Beleza, passaram-se 12 meses e essa ação caiu 50%. Tá. Tudo bem. O que vai acontecer? Vai ser debitado na minha conta, creditado na minha conta, 10 mil reais. Voltei a ter 10 mil reais. Mas eu quero ficar posicionado na ação. Eu vou pegar esses 10 mil reais e vou comprar essa ação. Agora, quantos papéis eu vou ter? Eu tinha 1.000, agora eu consigo comprar 2.000. Eu dobrei minha posição acionária nela. Então, ela tinha caído 50%. Agora, se ela subir 25%, eu vou ter o mesmo retorno que eu teria se ela tivesse subido 50% lá atrás. Então, para quem tem uma visão de longo prazo, até quando a ação cai é bom. Exato. Porque daí você vai lá e recompra ela a um preço mais barato, né, um preço menor, e você consegue aumentar a quantidade de ações que você tinha. Então, você vai receber mais dividendo, e quando a alta vier, você vai ter uma alta, entre aspas, alavancada. Dentro da POP, né? Nesse caso. Dentro da POP. Porque se tiver numa long normal, aí é outra coisa. Seria outro cenário. Pô, beleza, pessoal. Acho que é isso, Gustavo. Mais alguma mensagem que você quer deixar para o ouvinte, para o investidor, para resumir essa conversa toda? Bom, acho que assim, o ano realmente começou bem difícil, né? Deu uma boa desandada em diversos pontos, mas é nessa hora que eu gosto de frisar a importância da assessoria, né, do assessor de investimentos, que ele está aqui justamente para te trazer estratégias que mesmo no ano ruim você consegue ter uma performance que consiga rentabilizar o teu patrimônio, né? Então é isso que a gente tem visto, né? Na parte de renda variável aqui, a gente tem trazido estratégias que, cara, a bolsa está indo mal e o nosso cliente está ganhando dinheiro. Né? Então a gente consegue trazer isso, né? Maravilha. A gente tem estratégias que permitem montar portfólios que você consiga performar mesmo em cenário ruim. Claro, é mais gostoso e mais fácil ganhar dinheiro quando está tudo para cima, com certeza. Né? Mas um asset allocation bem montado, uma carteira bem montada, ela consegue trazer retornos em diferentes cenários. Né? E é nessa hora que a gente vê a importância de um assessor de investimentos. Então, se você ainda não tem, né, fica o convite para conhecer a nossa assessoria, conhecer nosso time daqui da mesa de renda variável e conhecer nossas estratégias aí que podem ajudar no teu portfólio. Beleza, Rafa, e o que a Sacre como um todo tem para oferecer para o investidor nesse próximo semestre? Cara, uma das coisas que eu mais gosto, assim, que a gente leva, e eu e o Gustavo, a gente faz parte do comitê que constrói isso, são, a gente chama de asset allocation, né? Como diversificar a minha carteira nesse momento, né? Então, a gente estuda constantemente isso, se reúne bimestralmente, né? A gente tem o nosso comitê, eu, Gustavo, mais alguns colegas, onde a gente discute, olhando para o momento atual e para frente, qual é a diversificação ideal para o investidor de perfil conservador, de perfil moderado, de perfil que gosta mais de bolsa, enfim, para os diferentes perfis. E a gente diversifica a carteira do nosso cliente, visando redução de risco, que é o que a diversificação traz, né? Mas sem abrir mão de muita rentabilidade. Tá. Então, uma carteira diversificada, bem diversificada, ela tranquiliza o investidor. Então, poxa, uma carteira bem diversificada hoje, por exemplo, vamos pensar no investidor mais de renda variável, tem lá suas fortes posições nos FIINFRAs, ganhando seus 120 do CDI líquido, mas também tem Estados Unidos levando 30 no semestre, que hoje a gente estaria falando do quê? De, poxa, sei lá, 500% do CDI, mais até. Tem a tua carteira Small Caps hoje que está fazendo ali CDI, próximo de CDI, mesmo com SMLL caindo 15%. Então, uma carteira... Pode vir a ter uns multimercados que vão estar perdendo para o CDI nesse semestre, realmente estão perdendo para o CDI, o seu caixa de oportunidade, reserva de emergência. Enfim, é uma carteira que, de uma forma geral, tem a maior parte dos ativos indo em CDI ou indo bem, ou seja, está batendo o CDI, está entregando um retorno acima da média, quando normalmente todo mundo está tomando porrada. Né? Não, tô ali com uma carteira de gestão passiva em IBOV, em SMLL, não tenho dólar na carteira, não tenho S&P, não tenho ativos isentos, né? Minha parte de renda fixa está toda em Selic. É uma carteira que estaria tendo um retorno bem ruim. Né? Então, a gente constantemente está montando esse asset allocation conforme o mercado se movimenta e está buscando os investimentos mais interessantes. A gente não para, a gente é incansável nisso. Né? Até mencionei que semana passada a gente gastou sola de sapato naquela Faria Lima, conversamos com Deus e o mundo lá para quê?
Cara, cada vez mais tem mais alternativas de investimento e isso é ótimo. Só que isso também dificulta a vida do investidor, pessoa física que está lá, entre aspas, sozinho na tua casa. Uhum. Então a gente faz todo esse filtro. Fala, cara, qual que é o melhor fundo de renda fixa dolarizado internacional? A gente vai te mostrar, é esse. Dos cento e tralalás que a gente estudou, esse aqui é o melhor. Então a gente entrega isso pronto com qualidade para o investidor, né? Tanto essa diversificação quanto essa seleção de ativos que vão entregar essa relação risco-retorno alinhada a cada um dos diferentes perfis que os nossos clientes têm. Pô, bacana. E era bem o que eu ia falar, tá? Acho que foi o Gustavo ressaltou bem aqui, que tem o research, tal. E tem a gente aqui na Sacre que também não fica dormindo no ponto, né, Gustavo? A gente tá Exatamente. sempre ali atrás também Antenados, né? do que é o melhor. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Caminhando aqui então pro final do episódio. A gente falou durante quase uma hora aqui do que foi, né, esse primeiro semestre de 2024 nos investimentos e para o investidor. Agradecer ao Gustavão, tá hoje presencialmente aqui em Maringá, direto do Rio. Valeu, Gustavo, obrigado aí por participar de novo. Faz tempo que você não Eu que aparecia por agradeço. aqui, né? Pois é, acho que a última vez foi. Acho que foi janeiro, talvez. Eu vim em janeiro. no final de Setembro janeiro. também, você veio. Mas aí setembro já tem mais um tempinho, né? Mas a última vez foi janeiro, né? Tem uns 5 Pô, meses aí. mas Difícil tirar o cara lá de Ipanema, Leblon, né, cara? Maringá é gostoso, mas, pô, Eu almocei com eles lá no Rio, Rafa, na frente da Urca ali, um monte de iate. o Rio de Janeiro continua lindo também, né, cara? Mas, Gustavão, obrigado, cara, por participar, por trazer esse Beleza. panorama pra gente e essa clareza aí pro investidor e que tenhamos um bom segundo semestre em isso. RV. Boa, obrigado. Eu que agradeço o convite. E contem com a gente aí. Obrigado, Rafa, também. Tamo Valeu. junto nessa. Rafa, obrigado por participar de novo. Um dos profissionais aqui do escritório que mais participa com a gente. Acho que poderíamos até dar um prêmio pro Rafa. Opa, prêmio é sempre bem-vindo. Se for em dinheiro, então melhor ainda, para eu comprar tudo em carteira small caps. Valeu, Rafa, obrigado aí e que tenhamos também um bom ano, um bom semestre, né, no geral. Forte abraço para todos, fiquem tranquilos, diversifiquem e contem com a gente. Show de bola. E você que ouviu ou assistiu até aqui, obrigado pela sua companhia de novo. Se for novo aqui no nosso canal, se inscreva, por favor, deixa aí o boleto, joinha, é de graça. Você ajuda muito a gente, tá? Continuar produzindo esses conteúdos que a gente produz aqui na Sacre. Tem link aqui na descrição de tudo que a gente citou, inclusive o episódio que a gente gravou sobre as mudanças nos títulos de crédito privado. Tem link para você abrir sua conta no BTG Pactual e aproveitar todos os benefícios da nossa assessoria. No mais é isso, até a próxima. Valeu, gente!